dimensão espiritual não pode faltar. Este encontro contou com a presença de 11 entidades religiosas que constituem o Grupo de Trabalho, Religião e Saúde e assumiu o debate em torno da condição da pessoa doente e o apoio que encontra nas nossas unidades de saúde. Numa sociedade laica, estes responsáveis lembram que laicismo não é ignorar, mas sim saber acolher. A laicidade não é simplesmente o varrer do espaço público toda e qualquer possibilidade de emergência do fenómeno religioso, mas muito pelo contrário, criar condições e favorecer para que a pluralidade de que se reveste hoje em Portugal o fenómeno religioso, que passa pelo reconhecimento de todas estas minorias de pessoas que devem ser respeitadas, ao Estado compete criar as condições e favorecer a emergência desta nova realidade religiosa da sociedade portuguesa. No hospital e perante a doença, a pessoa experimenta uma situação de particular fragilidade e, neste contexto, a identidade religiosa adquire uma importância especial e, como tal, um direito que assiste ao doente. É mais do que um direito doente. É uma obrigação de quem presta cuidados de saúde. E é-o também no contexto de um Estado laico. Porque um Estado laico, ao contrário de um Estado ateu, não exclui a religião. Respeita a liberdade religiosa. Separa-se da religião. Não aceita a existência de uma religião oficial. Não impõe um determinado credo, mas não impede a prática religiosa. Pelo contrário, tem a obrigação, por defender a sã convivência entre os seus cidadãos e por defender o bem comum, tem a obrigação de promover tudo o que esteja relacionado com a liberdade religiosa e com a possibilidade da prática religiosa privada e pública. Este responsável hospitalar acrescenta que as unidades de saúde são um lugar existencial total, onde se morre, onde se nasce e onde se renasce. A espiritualidade deve ser, por isso, uma realidade presente e transversal e que deve envolver os diversos profissionais de saúde. E esse envolvimento e a possibilidade da expressão da espiritualidade de cada um no meio hospitalar é um valor acrescentado à própria atividade, vamos dizer, terapêutica dos profissionais de saúde. O Grupo de Trabalho, Religião e Saúde foi constituído no final de 2009 para acompanhar a aplicação do Decreto-Lei 253/2009, que estabelece a regulamentação da assistência espiritual e religiosa nos hospitais e em outros estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Neste simpósio foi também apresentada uma reflexão intitulada Terapia de Esperança em Tempo de Crise. A nossa especialidade é a crise. É a crise das pessoas, é as pessoas em crise, é as pessoas a sofrer, é as pessoas a abelhar-se da morte, é as pessoas a fazer lutos, é as pessoas a viver perdas, é as pessoas... Este é o coração do nosso trabalho. Isto dá-nos um conhecimento e uma experiência da crise que nos permite hoje estar aqui para afirmar que o encontro na vontade de bem, no reconhecimento pelo outro, no respeito pela individualidade do outro, pela sua identidade na totalidade que passa por esta dimensão da espiritualidade e da sua definição religiosa, este é o caminho a seguir. Esta sugestão é uma terapia de esperança num tempo marcado pela crise e sugere como remédio a capacidade de encontro, de aproximação ao outro nestes tempos conturbados económica e socialmente. A crise pessoal que a doença significa ajuda-nos a perceber o que é fundamental na crise social que o país está a viver. E o que é fundamental é criar mais ocasiões, mais oportunidades de encontro, de vivência de fraternidade, de consciência solidária. Um simpósio que deixa uma imagem da unidade entre as diversas sensibilidades religiosas que hoje partilham a sua missão no meio hospitalar e que desafiam todos os profissionais de saúde a um trabalho transversal que tenha em conta a importância da espiritualidade no momento de fragilidade experimentado pela pessoa doente. E para que a dimensão espiritual seja respeitada, ela tem de ser conhecida. Neste sentido, o Grupo de Trabalho Religiões Saúde elaborou um pequeno manual de assistência espiritual que foi apresentado no decurso deste simpósio.
É um pequeno livrinho com apenas 30 páginas e que cabe no bolso das batas dos profissionais de saúde. Sendo um manual, o objetivo é esse mesmo, estar sempre à mão. A ideia fundamental é esta: não se respeita o que não se conhece. Só se respeita o que se conhece, dizendo pela positiva. Um pequeno contributo para auxiliar o trabalho daqueles que são interlocutores das pessoas em sofrimento. As nossas instituições de saúde e os profissionais têm que ter em conta e respeitar a identidade religiosa de cada doente. Numa vez, em quinta-feira da semana da Quaresma, fui chamado, tive um número excessivamente grande de chamadas de pessoas que pediram a celebração do Sacramento da Reconciliação. Porquê? Porque na véspera tiveram que optar, apesar de, pelo facto de estarem doentes, não serem obrigados a fazerem jejum, tiveram que optar entre não comer absolutamente nada, o que era mau para a sua condição de doentes, ou comer carne. Porque não houve respeito por esta dimensão. Estou a falar de um exemplo católico, mas isto permite-nos perceber até que ponto os irmãos das nossas religiões, que têm prescrições alimentares ainda mais rigorosas do que o jejum católico, que tem a ver com determinado tipo de carnes, que tem a ver com regimes vegetarianos e tudo isso, até que ponto as pessoas se sentirão estranhas e numa terra estrangeira quando estão num hospital onde nada disto é considerado. Nesta linha, os representantes das diversas religiões que integram este grupo de trabalho aproveitaram este simpósio para lançar um desafio às principais ordens profissionais no campo da saúde para que se tornem parceiros de um grupo de reflexão interdisciplinar, saúde e espiritualidade. Desta forma ecuménica pela qual tem sido desenvolvido este trabalho, também ajudou a pôr eventualmente em causa muito daquilo que era a tradição nas capelanias hospitalares. E, portanto, é todo este conjunto que vai andando. E eu acho que o desafio aos profissionais é decisivo. E as ordens profissionais, como eu dizia há pouco e que repito, nós temos deveres profissionais, deveres deontológicos, onde esta vertente faz parte da concepção una da pessoa, a quem, que no fundo, que nos confia os seus cuidados. E temos responsabilidades nisto e devemos partilhá-los e encontrar os espaços necessários para desenvolver isso o melhor que somos capazes de fazer. Nós temos a percepção da influência que a parte espiritual tem na parte física e que o equilíbrio físico tem na parte espiritual e que sem estas duas dimensões não existe um verdadeiro estado de saúde. E quando queremos tratar no seu conjunto uma pessoa humana e lidar com uma pessoa humana doente, temos de considerar a um nível tão relevante o aspecto espiritual como o aspecto físico. Por isso estas jornadas de diálogo interreligioso e da dimensão entre a religiosidade e a saúde são extremamente importantes para nos lembrarmos do ser humano como um ser humano completo e para respeitarmos as opções de cada um, sejam elas a que nível for, e para nos preocuparmos em disponibilizar ao doente a dimensão espiritual que ele possa necessitar em termos de apoio e recursos. Muitos dos psicólogos que estão no sistema de saúde têm um contacto frequente com as pessoas em sofrimento, nas várias dimensões, nos hospitais, nos centros de saúde, em condições muito difíceis, perto da morte, e por isso têm uma noção clara de como estas dimensões são extremamente importantes, as dimensões espirituais. Elas são postas até numa dimensão mais existencial, por assim dizer, e há solicitações da parte dos doentes para que se fale nestas questões, que os psicólogos as abordem, ou que possam também ajudá-los a procurar quem os possa, eventualmente, ajudar. O desafio ao envolvimento de todos os profissionais de saúde, proposto neste simpósio pelos responsáveis da assistência religiosa nos hospitais, a marcar uma nova era no relacionamento entre a espiritualidade e a medicina no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.